Olá, meus amigos e irmãos. Estamos iniciando uma série de reflexões onde queremos trazer a palavra de Deus ao teu coração de uma maneira simples e objetiva. Como o próprio Jesus nos ensinou através dos evangelhos, uma linguagem direta, objetiva. E para isso eu quero iniciar um texto lá em Lucas capítulo 9, do versículo 13, que nos conta uma história de um milagre tão maravilhoso de Jesus acerca da multiplicação dos pães. Mas eu não quero me ater nesses minutos falando sobre o grande milagre de Jesus. Eu quero me ater a um personagem que tinha tudo para ser coadjuvante em toda essa história. Todavia, ele foi de uma importância muito grande. Eu quero vos falar um pouco sobre aquele garoto que possuía poucos pães e poucos peixes, e ali ele acabou se tornando um personagem importante para que essa história bíblica fosse tão real e verdadeira e tão poderosa ao ponto de marcar a vida de muitos. Alguns aspectos eu quero falar sobre esse garoto. O primeiro deles é acerca que ele foi praticamente o único que foi ao encontro de Jesus precavido. Ele tinha o seu pequeno lanche, imaginando que de algum momento ele iria usufruir disso. Isso nos remete àquela passagem bíblica quando nos fala acerca de não nos apresentarmos a Deus de mãos vazias. Eu quero saltar um entendimento de que você se aperceba, quando você chegar diante de Jesus, você deva estar sempre preparado para oferecer algo a Deus. E aquele menino não fora diferente. Ele tinha junto de si algo que viria a ser aproveitado por Deus para a realização desse grande milagre. Outro ponto importante foi quando os discípulos se aproximam de Jesus, quando Jesus pede que dê de comer para aquela multidão, milhares de pessoas ali estavam, e nós vemos que aquele jovem estava próximo desse diálogo entre Jesus e os seus discípulos. E aqui cabe também uma pequena reflexão. Quando Jesus estiver presente na nossa vida, não podemos estar distantes, temos que estar próximos para aproveitar as oportunidades que teremos quando estarmos junto de Jesus. Aquele menino ouviu a necessidade a qual Jesus havia comentado. Vamos dar de comer para eles. E nós vemos que primeiro nasce um sentimento de um amor fraternal. Ele poderia ter escondido os seus peixes e os seus pães, dizendo, olha, isso é para mim, é o meu lanche. Eu não tenho como ofertar isso para ninguém. Porque se eu entregar isso a alguém, o que será de mim? O que eu vou comer? Mas nós vemos que diante do pedido de Jesus, em atender aquela necessidade daquela multidão, ele logo foi ofertando. E agora percebam, senhores, que o que ele tinha a ofertar era tão pouco. Mas por outro lado, ele dentro de si sabia o potencial que existia na figura de Jesus de transformar aquele tão pouco em algo tão grandioso e tão maravilhoso. Então nós vemos dois primeiros pontos acerca desse rapaz. Primeiro, a forma como ele estava indo ao encontro de Jesus, precavido, pronto para que, se Jesus demorasse muito na sua pregação, ele pudesse ter o que comer. E depois um amor fraternal, distribuindo o pouco que ele tinha. Mas não ficamos só aí, não. Nós vamos ver que aquele menino, ele, antes de qualquer um, ele creu no milagre de Jesus. Porque ele sabia que aquele alimento era muito pouco para alimentar tantas pessoas. Mas ele creu que Jesus iria fazer um milagre junto com aquilo que ele estava ofertando. Amados, muitos de nós podemos entender que somos como um garoto pequeno, quem sabe um coadjuvante numa grande história, mas nós vemos
que é pessoas assim, que Deus tem prazer em se utilizar como instrumento de um grande milagre. Muitos de nós, e eu muitas vezes disse para mim mesmo, eu não sou ninguém, eu sou uma pessoa pequena, eu não tenho o que ofertar para Deus na sua grandiosidade, no seu plano, no seu projeto de salvação do homem. Mas quando nós olhamos para um exemplo de um rapaz como esse, pequeno, quem sabe indefeso, nós vemos que coube a esse rapaz fazer toda a diferença na existência desse grande milagre. Então eu estou hoje aqui dizendo para você, você que se acha pequeno, incapaz, indefeso, eu quero te dizer que é você que Deus chama a participar das grandes coisas que Ele tem para realizar na tua vida e na vida de outrem. É preciso que você creia que o pouco que você tem poderá ser de grande valor nas mãos de Deus. Eu creio, até por experiência de mais de 40 anos de Evangelho, que Jesus tem muito mais prazer em abençoar, em se utilizar de pessoas que têm até uma aparência de fragilidade, mas que, quando as pessoas observam que essas pessoas menores conseguem realizar coisas tão grandiosas, aí valorizam a presença de Deus, aí valorizam o quanto Deus pode fazer do nada surgir o tudo. Então, meu ouvinte, eu quero te dizer assim, acredite que você possa ser um instrumento na mão de Deus. Independente de tudo que você tem vivido na sua vida, Deus pode te fazer grande. Deus pode te fazer uma pessoa ricamente utilizada para Deus, realizando através da tua vida verdadeiros milagres. Então creia, acredite, confie. O teu Deus é um Deus de expectativas grandiosas. O prazer dele é nos surpreender a cada instante. Por isso eu quero te convidar, a partir desse momento, creia, acredite que você é um instrumento na mão de Deus. Que Deus te abençoe, que você continue tendo fé em Deus, que você continue acreditando que você é aquele garotinho que muitas vezes ninguém deu nada, mas Deus está pronto a te usar. Que Deus te abençoe e até um próximo momento. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.